Oi, crianças! Hoje a tia Vânia está aqui para trazer mais uma aula online para vocês. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos orar e pedir a orientação do Senhor para as nossas vidas. Então, fechem os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Santo Deus, graças te damos, Senhor, por termos a oportunidade de aprender mais uma porção da sua palavra. Aplique, Senhor, a sua palavra nos nossos corações. Transforme as nossas vidas e faça com que possamos guardá-la, Senhor Deus, nos nossos corações e cada dia mais e mais praticar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, eu tenho algo para mostrar para vocês. Vocês conseguem identificar o que é isso? Esse desenho parece com o quê? Parece o quê? Uma escova de dente, um creme dental, né? Parece um estojo, isso mesmo. É um estojo de viagem, né? Para carregar, olha só, para carregar um creme dental, uma escova de dente, um fio dental. Então, é um estojo de higiene bucal. Isso mesmo. Vocês sabiam, crianças, que hoje em dia existem muitas pessoas preocupadas com a sua aparência? E elas são tão preocupadas com a sua aparência que eles também se preocupam com a higiene bucal. Sim, e isso é muito importante. E é certo também a gente se preocupar com a nossa higiene bucal, né? Nós temos que escovar os nossos dentes todos os dias após as refeições. Mas essas pessoas, elas se preocupam excessivamente com a sua aparência. E elas se esquecem, muitas vezes elas se esquecem que Deus, ele se preocupa mais com o nosso interior do que com o nosso exterior, né? Com a nossa aparência. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: as más conversas. Ou seja, nós vamos falar sobre as conversas que causam mal ao próximo, conversas que não agradam a Deus, e vamos descobrir de onde procedem essas conversas. E vocês vão entender um pouquinho o porquê que nós estamos falando sobre essa higiene bucal. O texto que vamos meditar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, e também no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. O nosso tema de hoje é Fuja das más conversas. Vamos ler o texto? Os nossos textos diz assim, olha, Mateus, capítulo 12, versículo 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E lá em Tiago diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha, crianças, a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em pecado e por isso o nosso coração é inclinado para o mal. E o nosso coração, quando ele não tem Jesus ainda, ele se agrada de fazer e falar palavras que desagradam a Deus. E o coração que não conhece Jesus e não conhece verdadeiramente o amor, fala palavras que desagradam o Senhor e participa de conversas que desagradam a Deus. Vejam só esse coração sem Jesus. Esse coração, está cheio, mas cheio de coisas que desagradam a Deus. Quais são essas coisas? Essas coisas são a raiva, os ciúmes, a inveja, palavrões, a fofoca, a falta de amor, a mentira. Tudo isso são atitudes que estão cheias dentro de um coração que não agrada a Deus e que transbordam por meio da boca, que saem na boca no meio das conversas. Essas conversas não agradam a Deus e provém de um coração que ainda não foi transformado pelo Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina que as pessoas que vivem assim, dessa maneira,
com palavras que desagradam ao Senhor, que vivem em mentira, que vivem em fofoca, que vivem falando mal dos irmãos ou do próximo, que não tem amor pelo próximo, não tem prazer em ajudar o próximo, que falam palavras que magoam o próximo. Isso são coisas que procedem de um coração que ainda não conheceu o verdadeiro amor, que ainda não conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, para resolver esse problema do pecado e do coração mau, Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós, como diz o texto em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer na cruz por nós, e todos aqueles que nele crêem recebem a vida eterna. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador recebem o perdão dos seus pecados. E mais do que isso, recebem um novo coração. E agora, essas pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, além de receberem o perdão dos seus pecados, recebem um novo coração. Um coração que se agrada em obedecer ao Senhor, um coração que foge das más conversas, um coração que deseja agradar a Deus. E o Senhor nos ensina na sua palavra, lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 29 e 30, dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Então agora, nós que somos filhos de Deus, que temos um novo coração, não queremos mais falar palavras que desagradam ao Senhor, não queremos mais fazer parte de conversas que desagradam e que fazem mal ao nosso próximo. Nós queremos agora falar palavras que agradam a Deus e que fazem bem ao nosso próximo. Nós queremos estar com nossos corações cheios de amor e que transborde a nossa boca de palavras e de conversas que agradem ao Senhor. E quais são essas palavras, essas conversas? São conversas cheias de amor, de elogios, de alegria, palavras boas, de oração, orando pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, palavras que ajudem o nosso próximo, palavras de gratidão, de bondade. Então, esse é o novo coração que nós recebemos do nosso Deus. Esse novo coração não quer mais participar de conversas que desagradam a Deus. Esse novo coração quer viver para agradar e glorificar o nome do nosso Deus. Mas apesar de nós termos um novo coração, ainda assim, enquanto nós vivermos aqui na terra, até Jesus voltar e nos levar para o céu, nós vamos sofrer com o pecado. Então, muitas vezes, nós vamos falhar, nós vamos pecar. E aí, nós teremos que nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão para os nossos irmãos, voltar atrás. Mas existe uma maneira de encher o nosso coração de coisas boas. Existe uma única maneira de encher o nosso coração com coisas que agradam a Deus, para que a nossa boca transborde com palavras que agradam a Deus. E essa única maneira é guardar no nosso coração a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então essa é a maneira que o Senhor nos ensina para não pecar contra o Senhor e para não pecar contra o nosso próximo. Essa é a maneira que o Senhor quer que vivamos. O Senhor quer que nós estudemos a sua palavra e guardemos a sua palavra no nosso coração. Isso vai nos ajudar a não pecar contra o nosso próximo, vai nos ajudar a não participar das más conversas, a fugir das más conversas.
vai nos ajudar a viver uma vida como Cristo Jesus viveu, agradando a Deus e a ter palavras boas, a sair da nossa boca palavras que agradam a Deus. De que adianta a gente ter um cuidado excessivo com a nossa boca, com a nossa higiene bucal e um coração sujo, um coração que não agrada ao Senhor, sendo que a palavra de Deus nos ensina que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, que o nosso coração esteja cheio, cheio da palavra de Deus, para que ele possa transbordar de palavras boas, palavras que edificam, palavras que agradam a Deus, palavras que ajudem o nosso próximo, que façam bem ao nosso próximo e que nós possamos pedir a ajuda do nosso Senhor para fugir das más conversações e para viver uma vida na presença de Deus, sempre agradando ao nosso Deus. Amém? Então que essa palavra do Senhor faça morada nos nossos corações e nos ajude a viver dia após dia da maneira que agrada ao nosso Deus, ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros para a glória de Deus, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, crianças, que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor, tá bom? Um beijo para vocês.